E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre correção? Às vezes alguns podem pensar, não, isso é restrito para filhos, é relação de pais e filhos. Mas e as relações entre amigos, de filhos com os pais, professor e aluno, ou de qualquer pessoa que esteja próximo, né? Acho que acho que é natural do ser humano achar que o outro deveria ter agido de uma forma que ele próprio talvez agiria, ou às vezes até acha que deveria ter agido de uma forma que nem ele próprio consiga agir. Mas essas atitudes acabam passando muito pela questão da correção. E, num geral, a gente acaba entendendo a correção como com uma conotação um pouco mais pesada, negativa, algo que às vezes deixa a pessoa para baixo, ou que não consegue às vezes pensar numa forma diferente, dissociar, falar uma verdade ou falar uma correção sem que aquilo agrida a pessoa. Mas o que acha da gente fazer um exercício de pensar um pouquinho diferente? Se colocar primeiro no local da pessoa. Imagina se você fez algo errado na empresa e o seu supervisor, coordenador, diretor, o que quer que seja, seu chefe, resolve te pagar um sapo na frente de todo mundo. Seria legal? E isso é muito comum de acontecer. Mas entendo e sinto que isso não é legal, assim, não é bacana constranger a pessoa que está sendo corrigida. A maioria das vezes que a gente erra, ou é por desconhecer o que deveria ser feito, falta de conhecimento mesmo daquilo, ou às vezes a falta de conhecimento das consequências que não fazer aquilo pode causar. Por exemplo, isso aqui tem que ser feito. Beleza, você às vezes faz, mas não faz da forma que deveria. Então, às vezes, por desconhecer a consequência de não fazer daquela forma. As pessoas que erram ou fazem alguma coisa que mereceria correção, mas intencionalmente, essas eu prefiro não colocar nesse ponto, porque se elas já sabem que estão fazendo errado, elas, por si só, elas já sabem o que deveria ser corrigido. Mas a grande maioria das pessoas que erram, não erram por essa maldade, por essa intenção, mas por falta de conhecimento sobre aquilo, ou sobre a consequência daquilo. Então, no momento em que a gente corrige, se a gente vai de uma forma muito dura, às vezes a pessoa que está sendo corrigida, ela não sabe nem o que ela precisa mudar, ou como ela precisa mudar aquela atitude, ou alguma coisa que ela acabou fazendo. Talvez o primeiro ponto, e aí eu acho que eu aprendi muito disso com a questão da logosofia, de que a correção tem que ser feita de forma particular. Não na frente de todos, mas ser mais discreto, né? Então, chamar a pessoa num canto, tirar ela da situação que talvez tenha causado alguma reação geral em que as pessoas esperam que às vezes você corrija, né? Principalmente quando se diz em relação a filhos. Um filho fez vamos dizer assim, uma deselegância, que é o termo usado hoje, né? E as pessoas esperam que você corrija seu filho naquele momento, na frente de todo mundo, né? Não faça isso. Puxa ele no cantinho, conversa, faça ele se questionar, ele mesmo criar as perguntas para entender se aquilo que ele fez, a atitude que aquele filho ou filha fez, está correto, se está dentro do que deveria ser feito e não do que os outros esperam que seja feito, mas tentando sempre pensar no que é certo e no que é errado, né? Acho que uma outra situação muito importante da correção talvez seja não o que preocupar muito assim de segurar a língua e tal sobre o que vai ser dito, mas o como vai ser dito. Às vezes eu cito uma situação que eu acho que é bem pertinente a isso, né? Se um aluno meu, estou orientando projeto de arquitetura, se um aluno mostra um projeto em que na hora que eu bato o olho e falo assim, olha, nada daqui está funcionando, penso, eu poderia falar, olha, você não nasceu para arquitetura, pode fazer outra coisa, procura outra coisa para fazer.
mas a efetividade dessa correção não seria nem um pouco próximo do que deveria acontecer. Se ao invés disso, eu colocar esse aluno para pensar se aquilo realmente está funcionando ou não. Olha, se nessa situação você acha que estaria funcionando, estaria, não, mas assim ele vai acabar percebendo que deve ser mudado, e não aquela situação, eu mudei porque o professor falou, sem qualquer justificativa real para aquilo. Mas aí ele vai saber que aquilo não está bom e precisa ser mudado. O que foi dito foi a mesma coisa, o trabalho não está bom. Mas o como foi dito faz toda a diferença para aquela pessoa. Isso para um filho, para um pai, para uma mãe, para um amigo, para um irmão. Então eu acho que a gente deveria tomar um pouco mais de cuidado e mudar um pouco essa característica da correção ser algo pesado ou negativo. Tentar fazer isso de forma um pouco mais leve, se colocando na situação da pessoa. E se eu estivesse lá e não soubesse o como fazer, como que eu teria agido? Será que eu não teria cometido o mesmo erro ou um erro pior ainda? Então eu acho que essa questão da empatia é imprescindível nesse momento de correção. Nos coloquemos no lugar do outro. Nos coloquemos na situação real do outro. Interprete um pouco, seja um pouco mais, vamos dizer, voltado para o teatro. Eu pegar um personagem, me colocar na situação dele e começar a pensar como aquela situação que foi colocada. Acho que assim a gente acaba tendo condições melhores de corrigir, de fazer colocações mais acertadas e não agressivas. A verdade não precisa ser agressiva. Uma vez eu vi uma comparação que eu achei muito pertinente, que a verdade ela pode ser fina e macia como a pétala da rosa, ou como o espinho que a protege. Escolhemos fazer como pétalas, ser um pouco mais doce, mais suave. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até o próximo.